Olá, eu sou Macorati e nesta videoaula vou continuar o curso de VBNet básico, desta vez falando sobre o controle Combo Box. O controle Combo Box ele é muito utilizado em aplicações Windows Forms. Ele é utilizado basicamente para exibir uma relação de itens pré-definidas. Podemos considerar o Combo Box como uma combinação de um text box e de um list box. Então, vamos abrir aqui o Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop, que vai ser a ferramenta que eu vou utilizar nessa videoaula. Já está disponível o Visual Studio 2013, a versão Express também. Mas, como muita gente está usando ainda a versão anterior, essa videoaula eu vou usar essa versão. Lembrando que tudo que for falado aqui, feito aqui nessa versão, vai funcionar e vai valer para quem quiser usar a versão 2013. Porque eu não vou usar nenhuma funcionalidade que foi incluída na nova versão. Tudo que fizer aqui vai funcionar na nova versão também. Vamos aqui clicar em New Project e criar um projeto usando a linguagem Visual Basic, o template Visual Basic Windows Forms Application. Vamos informar o nome aqui, Combo Box. VBNet Combo Box. Vamos dar um OK. Ele vai criar um projeto usando o template. Vamos visualizar aqui a Solution Explorer e a Toolbox. Bom, aqui eu tenho a janela Solution Explorer, a janela de propriedades e aqui a Toolbox, onde estão disponíveis os controles para usar nos formulários Windows Forms. Eu vou aqui expandir o Common Controls, onde estão os controles mais comuns. Então, a maneira mais fácil de utilizar o controle Combo Box é selecioná-lo aqui na Toolbox e arrastá-lo para o formulário. Quando eu faço isso, é criado aqui um objeto Combo Box 1 derivado da classe Combo Box. Tá? Que isso aqui é um objeto, então um controle, que por trás dos panos, na verdade, se você olhar o código que foi gerado aqui no formulário, olha aqui, ele criou aqui, instanciou a classe Combo Box e definiu diversas propriedades, ok? Então isso é código gerado por aquela minha ação de arrastar e soltar no formulário. Bom, então, nesta videoaula eu vou abordar as principais propriedades, métodos e eventos do Combo Box. Como ele é um controle Windows Forms, é através das propriedades que eu posso definir o seu comportamento, a sua aparência, os seus métodos e eventos. É através disso que eu posso interagir com esse componente. Então, a primeira propriedade que eu gostaria de falar é a propriedade Drop-Down Style, tá? Que permite eu determinar o estilo da Combo Box. Eu posso ter três valores: o Drop-Down, que é o padrão, o Drop-Down List e o Simple. Vamos ver como isso funciona. Bom, aqui eu tenho meu Combo Box. Como eu disse que o Combo Box ele é usado para apresentar uma relação de itens, tá? Se eu executar o meu projeto aqui nesse momento, vocês vão ver que eu não tenho nada no controle, que eu não defini quais os itens eu quero exibir. Então, nós vamos ver nessa videoaula como fazer isso, mas a maneira mais fácil e simples de definir itens é usando uma propriedade do controle, que antes da aparência eu vou precisar falar dela. Então eu vou selecionar o controle e se você vier aqui na propriedade Items, eu tenho uma coleção, tá? Clicando aqui nesse botãozinho com três pontinhos do lado de Collection, ele vai me abrir um editor onde eu vou poder digitar os itens que eu quero que compõem a minha coleção de itens da minha Combo Box. Então eu vou digitar aqui alguns nomes
Vou dar um OK. Agora, se eu executar o projeto novamente, e eu clicar aqui na setinha do Combo Box, eu já tenho os meus itens sendo exibidos, tá? Então, vamos voltar então para a propriedade Drop-Down Style. Eu disse que ela determina o estilo, então eu tenho 3 estilos. Então vamos lá. O primeiro estilo, que é o estilo padrão, tá? É o Drop-Down, tá? Esse aqui, então é o Drop-Down. Vou colocar um controle label lá e vou Drop-Down. Então esse é o padrão. Agora eu vou colocar uma outra combo box, né, aqui no formulário. Note que ele criou um outro objeto, dessa vez com combo box 2, da mesma forma ele vai lá esse combo box. Aqui eu vou colocar a outra opção, Drop-Down List. Então eu vou ter que vir aqui no controle e selecionar essa opção, Drop-Down List. Tá, eu vou ter que fazer outra coisa também. Eu vou aproveitar os itens que eu defini aqui nessa coleção, né? Vamos ter que digitar novamente. E vou atribuí-los aqui da mesma forma que eu fiz. Bom, e por último, eu vou colocar aqui a outra opção, que é o Simple. E da mesma forma, eu vou na coleção de itens, na propriedade Items aqui, e vou definir uma coleção de objetos que representam os itens que eu quero exibir. Deixa eu aqui separar um pouquinho, né? E eu tenho que definir aqui, né? Deixa eu puxar aqui, aumentar o tamanho do formulário. E tenho que definir a propriedade Drop-Down Style aqui como Simple. Bom, visualmente você já nota que há uma diferença, né? Mas vamos executar para você perceber melhor. Então, olha, aqui eu tenho as 3 opções definidas nessa propriedade Drop-Down Style. Vamos então executar. Olha, a opção Drop-Down, que é a padrão, ela permite a exibição dos itens e permite também que eu digite valores, ou seja, no Combo Box eu posso ter acesso e editar, inclusive, valores do Combo Box. Certo? O Drop-Down List já não permite isso, eu não consigo ter acesso ao Combo Box, só consigo exibir a lista e selecionar. E aqui na Simple eu consigo selecionar, consigo digitar e nessa opção ele exibe a relação, tá? Ele não esconde como nas 2 opções anteriores. Então esses são os estilos possíveis de Combo Box que você pode utilizar, tá? Lembrando que o padrão sempre vai ser o Drop-Down. Bom, vamos agora falar de uma propriedade muito importante, que é a propriedade Items do Combo Box. Essa propriedade, como eu mostrei aqui, é através dela uma das formas de eu definir quais são os itens que eu quero incluir. Nesse primeiro exemplo, eu mostrei como fazer isso digitando. Naturalmente, quando o número de itens for pequeno, essa pode ser uma opção viável. Mas quando o número é muito grande, né, uma tabela com 1000 itens, você não vai usar essa opção e digitar 1000 itens aqui. Então eu vou mostrar uma outra opção. Deixa eu apagar essas 2 opções aqui, né, aonde eu posso incluir. Então eu vou mudar o nome aqui desse meu componente para Combo Test, tá? E eu vou remover os itens que eu digitei na collection, tá?
O que eu vou fazer? Eu vou mostrar a forma como preencher o controle combo box via código. Então, eu vou usar aqui o evento load do formulário, vou clicar 2 vezes no formulário e quando o formulário for carregado, eu vou preencher o combo box. Então vamos lá, eu vou usar um laço for next. E vou usar o nome do controle, ó. Aqui eu vou usar a propriedade items e o método add. E vou incluir aqui itens. Vou aproveitar a numeração. Pronto. Então aqui, olha, esse código que eu estou fazendo é preenchendo o combo box via código. Eu estou usando aqui o método add, tá, da propriedade items, aonde eu vou exibir, vou preencher opção e aqui, como o x é um contador que vai de 1 a 9, ele vai preencher com opção 1, 2, 3. Então vamos ver isso em funcionamento. Eu vou executar, o formulário vai carregar. Pronto. Aqui está o meu combo box preenchido com as opções. Então essa é uma outra forma de você preencher. Bom, quando você tem a relação de itens, tá? Você tem algumas propriedades que permitem você trabalhar com esses itens. Essas propriedades, elas permitem que nós selecionamos um item, né, e através dela podemos manipular esses itens. Então, olha, duas propriedades importantes é o selected index e a outra é o selected item. Bom, quando eu preencho o meu controle combo box com uma relação de itens, a cada item é atribuindo o índice. E o primeiro item sempre tem o índice 0. Então, nós dissemos que aqui na definição, olha, o selected index define o índice baseado no valor inicial 0 do item atualmente selecionado. Quando o valor for menos 1, quer dizer que nenhum item está selecionado. E o selected item define o item atualmente selecionado no controle. Então, olha, o selected index ele define o índice do item atual selecionado e o selected item define o item selecionado. Então, eu vou colocar aqui duas labels e vou mostrar isso via código. Então, para fazer isso, eu tenho que usar um evento aqui do combo box, que é o evento que eu posso selecionar aqui na janela de propriedades. Selecionei o controle, venho aqui em eventos. Note que o primeiro evento que foi selecionado tem diversos eventos. O evento padrão do controle é o selected index change, que ocorre quando um novo item for selecionado no controle. Então eu vou clicar duas vezes aqui e eu vou exibir na label 4 o valor do índice do controle atual selecionado. E no 5 eu vou exibir o item selecionado. Vamos ver se está certo. Ó, no 4 eu vou exibir o valor do índice selecionado e no 5 do item. Então vamos executar.
pode ver que no primeiro momento não acontece nada. Então, quando o evento ocorrer, quando eu selecionar um controle, eu vou selecionar o primeiro. Olha lá, o primeiro item, o índice é 0 e o item selecionado é a opção 1. Agora eu vou selecionar o terceiro. O índice vai ser 2 e o item vai ser a opção 3. Tá? Então, isso eu fiz via código, né? Usando a propriedade Selected Index e Selected Item. Tá? Bom, uma outra forma de eu preencher o controle Combo Box sem usar a propriedade Items é usar a propriedade Data Source. A propriedade Data Source do controle é muito importante. Ela define a fonte de dados para esse controle. Nessa Data Source eu posso atribuir um array, um vetor, tá? Uma fonte de dados. E quando eu faço isso, eu tenho que definir duas outras propriedades, que é o DisplayMember, que vai definir a propriedade da fonte que vai ser exibida no controle. E o ValueMember vai definir a propriedade da fonte de dados retornada pela propriedade SelectedValue. Tá? Então, o SelectedValue retorna o valor do ValueMember quando eu uso um data source. Eu vou mostrar isso para você nesse exemplo. Tá? Então eu vou colocar isso aqui mais para cima. Então eu vou colocar um outro controle Combo Box aqui e eu vou preenchê-lo usando a propriedade Data Source. Para isso, eu vou usar os recursos aqui do Visual Studio, as ferramentas RAD. Então eu vou aqui, ó, mandar exibir a janela Data Source, tá? E eu vou incluir uma fonte de dados aqui. Eu vou selecionar essa fonte de dados a partir de um banco de dados e vou criar um dataset. Ele vai me abrir uma janela para me selecionar uma conexão com um banco de dados. Então aqui eu tenho vários bancos de dados que ele encontrou aqui no meu sistema. Eu vou usar o Northwind, tá? .mdb. Eu poderia usar qualquer um desses aqui, ó. Aqui eu tenho um banco de dados SQL Compact, SQL Server Compact Edition, né? Aqui eu tenho um banco de dados SQL Server e aqui eu tenho um banco de dados Access. Eu vou usar o Northwind.mdb. Então aqui, ó, eu estou definindo a minha fonte de dados, tá? Então ele define a string de conexão. Então aqui, ó, eu vou pegar a tabela categorias. Eu vou querer exibir no meu Combo Box, então, os valores da tabela categorias. Eu vou exibir a categoria, aí eu vou precisar do código da categoria e do nome, tá? Então, eu selecionei esses dois campos que eu quero exibir no controle. Bom, vamos supor que eu tenha lá uma opção, um formulário onde eu tenho que selecionar a categoria. Eu posso colocar isso no Combo Box. Eu vou dar um Finish. Tá, ele criou aqui o meu dataset. E o que eu vou fazer? Agora, eu vou atribuir esse dataset que contém os campos categoria ID e category name. Então eu vou arrastar e vou soltar no controle. Tá, ele criou aqui objetos, o dataset, o binding sort, né, o table adapter e o table adapter manager. Agora vamos ver o controle, o que ele fez aqui. Vamos ver as propriedades, né? Então vamos lá. Vamos ver a propriedade Data Source. Deixa eu colocar aqui na forma alfabética, tá? Eu vou abrir aqui, vai ficar mais visível aqui. Deixa eu ver se acha a janela aqui. Olha, então, ó, ele atribuiu aqui a minha propriedade Data Source do controle. A minha fonte de dados agora passou a ser o Categories Binding Source, que vai ser os dados do meu dataset relacionados à tabela Categories.
Ele vai exibir o nome da categoria, o display number. Ele define a propriedade da fonte de dados a ser exibida. Então, olha, o category name, aqui eu tenho duas propriedades. Category name ele vai exibir no controle e vamos ver o value member. O value member está aqui, ó, category ID. Então ele vai exibir no controle o nome da categoria e quando eu selecionar um item, o selected value vai exibir o item selecionado, ok? Então vamos executar para ver se está tudo funcionando. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui já exibido no controle Combo Box as minhas categorias, aonde o nome da categoria está sendo exibido, tá? Quando eu seleciono uma categoria, se eu quiser salvar o código dela no banco de dados, eu obtenho esse código com a propriedade selected value, tá? Porque ele vai obter o valor do item selecionado definido na propriedade value member, que é aqui ó, o meu category ID, ok? Então vamos mostrar isso funcionando. Vou colocar aqui uma label, né? Então eu vou exibir aqui o valor da selected value. E aqui eu vou exibir aqui no label set. Então, ó, eu vou usar o índice, o evento selected index change. Então, como ele é o evento padrão, eu clicando duas vezes no controle ele já me abre, tá? Então já está aqui o código. Combo box 1, selected value, eu vou exibir na label set. Então vamos lá. Vou executar. Tá, ele me exibiu a relação, tá? Quando eu selecionar, vou selecionar o primeiro. Olha lá. O valor do category ID, o beverages é 1. Tá? Condiments é 2. Ele está obtendo o código da categoria através do selected value. Ok? Isso é muito importante e muito utilizado em aplicações Windows Phone. Bom, então eu já mostrei aqui como preencher um combo box usando a propriedade items, como preencher um combo box usando a propriedade data source. E agora eu vou mostrar uma outra forma de utilizar o combo box. Até agora eu mostrei aqui como nós temos usado a combo box selecionando aqui diretamente da toolbox. Mas eu posso criar uma combo box via código. Então é isso que eu vou fazer. Então eu vou criar um botão aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, criar combo box. Então aqui eu vou puxar isso para cima para ganhar espaço aqui. Bom, então aqui eu vou chamar o botão criar combo box e no evento clique desse botão eu vou definir um código para criar a combo box, tá? Esse código, bom, eu vou chamar combo box, né? Opa, definir uma rotina e aqui eu vou criar combo box. Nessa rotina eu vou
vou definir uma combo box, tá? Combo 1 igual a new combo box. O que ele está falando aqui? Dim, tá? O combo box. Então, ó, eu vou definir aqui a localização dele, tá? Location new point. Vou colocar aqui, ó, 3250. Combo 1, tamanho. Vou colocar aqui, ó, 220. Combo 1 dot down width, que vai ser a largura do controle, 150. Então aqui eu vou incluir alguns itens, vou criar uma rotina aqui, eu posso criar diretamente aqui, né? Então vou lá, combo 1 items, add, valor 1, só 2 itens para ganharmos tempo aqui. Opa! Bom, vamos voltar para o formulário. Aqui eu vou fazer o seguinte. Como que eu acho que ele vai criar aqui? Vou rebaixar um pouco aqui. Vou colocar aqui a Então vamos executar e ver se vai funcionar. Então, quando eu clicar em criar combo box, não criou. Então vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o código. Bom, defini o combo box, defini a localização, o tamanho, defini aqui ó, o tamanho da combo. Então, ó, ficou faltando eu adicionar a combo aos controles, né? Certo? Senão ele cria, não adiciona, eu não consigo visualizar. Então vamos executar. Quando eu clicar em criar combo box, pronto. Está aqui a minha combo box com os 2 valores definidos via código. Tá? Essa é uma outra forma de eu criar uma combo box via código. Bom, vamos mostrar um outro aspecto interessante da propriedade items, né? Que é a seguinte. Vou mostrar como nós podemos incluir itens e remover itens, tá? E obter o número de itens da coleção. Então, na coleção items, tá? Eu tenho diversas propriedades que permitem eu trabalhar com os itens. Por exemplo, a add inclui um novo objeto, como eu já mostrei. A add range, ele inclui um array de objetos. Eu vou mostrar isso. Clear remove todos os itens da coleção, ele limpa. Count retorna o número de itens. Insert insere um novo item. Remove remove um item, né, numa posição, num índice específico. Sorted ordena os itens da lista, tá? Index of retorna um índice baseado em 0 de um objeto definido dentro da coleção. E contains retorna true se o objeto especificado foi encontrado na coleção. Então nesse exemplo eu vou usar insert, remove, que eu esqueci de colocar aqui, remove at é numa posição específica, remove também eu posso utilizar. Clear, eu vou usar clear, count e add. Vamos lá. Então, para isso eu vou incluir um novo formulário. Vou colocar aqui em project,
Add Windows Forms. Eu vou aceitar o nome padrão. E uma coisa que eu tenho que fazer aqui para quando executar, eu tenho que definir esse formulário, porque se eu rodar, assim ele vai executar o formulário 1. Né? Por quê? Porque aqui em Project, propriedades do projeto, aqui ó, tem o Startup Form. Eu vou definir aqui como projeto formulário de início, formulário 2, tá? Para mim tem um campo aqui limpo para trabalhar. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um combo box, tá? Vou dar um nome a ele e vou colocar alguns itens aqui. Então vamos colocar lá. Macorati. Alguns nomes. Jefferson, Janice, Pedro, Paulo, Maria, Manuel, Ana, Ana Maria. Tá bom. Tá, coloquei alguns itens. E aqui eu vou colocar dois botões de comando. Um para incluir itens e o outro para remover itens. Vou colocar aqui uma caixa de texto que vai permitir colocar um label aqui, ó, conforme o item. Deixa eu mudar aqui a cor de fundo para ficar um contraste melhor. Pronto. Então aqui eu vou btn incluir itens, btn remover itens. É sempre bom você dar nomes significativos aos seus controles, tá? Porque assim no código, você olhando o código, ele vai ficar mais legível. Se eu deixo os nomes padrões, fica botão 1, botão 2, né? Fica difícil, né, quando o código for mais complexo. Aqui eu vou colocar aqui, ó, txt item, tá? Então, olha, eu vou usar o evento clique do botão e vou colocar o código para incluir item no combo box, tá? Para destacar aqui, eu vou colocar uma cor de fundo só para definir uma fonte maior também, só para destacar, tá? Vou colocar aqui, ó, 12. Então, ó, no evento clique do botão incluir itens, eu vou definir uma variável contador e a primeira coisa que eu vou fazer é obter quantos itens o meu controle tem. Então, ó, vou na propriedade items e dou count. Então aqui eu retornei a quantidade de itens e estou armazenando na variável contador. Bom, então o que eu vou fazer? Agora eu vou verificar se a caixa de texto item ela está vazia. Ou seja, se ela não estiver vazia, né? Se ela for diferente de vazia. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu combo, teste, o meu controle, né? Items, vou inserir, vou usar a propriedade insert.
ele vai inserir um item na coleção itens que já existe. Então aqui eu tenho que informar o que? O índice, né? Então, ó, eu vou pegar, vou ver quantos itens ele tem a partir do último, né? Ele vai ser o contador e eu vou incluir o item lá que foi digitado. Se ele tiver vazio, o que eu vou fazer? Contador. Poderia mudar uma mensagem, eu vou inserir um item aqui padrão. Depois eu vou limpar a minha caixa de texto e pronto. Então vamos entender o código aqui rapidamente. Ó. Criei um contador para armazenar a quantidade de itens. Deixa eu colocar aqui então, ó. Vou colocar aqui, ó, número de itens e vou armazenar numa label aqui, ó. Que eu chamei número de itens. Então, quando eu clicar em itens, vou colocar número de itens que ele está reclamando aqui. Vamos ver o formulário. Label 3, onde eu vou exibir. Está aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Número de itens. Então vamos no código. Número de itens. Pronto. Então vamos executar. Bom, aqui eu tenho os itens que eu defini, né? Quando eu clicar aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Então, o último item é Ana Maria, né? Então vamos aqui então colocar um item aqui. Novo item. Então eu vou clicar em incluir itens. Ó, ele contou o número de itens como 9 e novo item ele incluiu depois do último item, tá? Então vou colocar mais um item. Mais um item. Vou clicar em incluir itens. Ó, o contador incluiu mais um item, 10, e o item foi incluído depois do último item, tá? Se eu clicar aqui sem nada, ele vai dar um erro, que o contador é integer. Eu tenho que passar ele para string, né? Vamos repetir a operação. Então vou incluir aqui sem digitar nada. Tá? Notem que isso aqui que eu estou fazendo, é importante ressaltar, que está sendo feito na memória do computador. Na hora que eu fechar o programa, todas essas inclusões vão se perder. Isso pode ser contornado se eu serializar, né? Se eu carregar o meu combo box com esses valores a partir de um arquivo texto, né? E esses itens, ao final, eu salvá-los nesse arquivo texto, tá? Então, olha, 10, 11, 12, 13, ó, se for clicando aqui, ele vai incluindo todos os itens. Deixa eu puxar aqui para você visualizar, tá? Então, vamos agora então
mostrar como remover itens. Para remover itens é bem simples. Combo test itens remove. Eu vou remover o que? O item que está selecionado. Selected item. Então, olha, aqui eu usei um método para inserir, indicando, olha, o índice, a partir de onde é que eu vou incluir, e o item que eu quero incluir, que é um objeto. Para remover, eu só tenho que informar qual o item que eu quero remover e usar o método remove. Aqui eu usei o método insert. Vamos ver como funciona. Então, olha, vou selecionar um aqui, né? Então, olha, eu vou remover o Paulo. Ó, o Paulo foi removido. Eu vou remover o Macorati. Olha lá, foi removido. Vou remover Ana Maria. Ele removeu. Jefferson, ele removeu. Pedro, ou seja, o item selecionado, ele vai remover, tá? Até não tem índice nenhum, item nenhum, tá? É claro que, como eu disse, se eu fechar e executar novamente, os itens vão ser carregados automaticamente, porque esses itens estão sendo carregados aqui, ó, tá? E quando eu estou incluindo ou removendo, eu estou fazendo isso em memória, tá? Se eu quiser persistir isso, eu tenho que salvar. Então, nessa videoaula, eu abordei algumas propriedades e mostrei como podemos usar o controle Combo Box. A partir da Toolbox, via código, mostrei como preencher um Combo Box usando a propriedade Items e a propriedade Data Source, e como usar, selecionar um item usando Selected Item, Selected Index e Selected Value. Na próxima videoaula eu vou mostrar mais alguns aspectos importantes do controle Combo Box. Então, aguardo você na videoaula. Até lá!